Ok, pessoal, então bem-vindos aí, boa noite, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Hoje o Saulo e eu iremos discorrer mais um pouquinho, né, da nossa programação. Lembrando que no encontro anterior, 15 dias atrás, a gente fez uma análise como um debate inaugural, né, fazendo o questionamento se o STF ele teria criado apenas uma nova caixa ao reconhecer o direito à união homoafetiva. E aí nós fizemos diversas discussões e reflexões, né, a partir de uma percepção de um padrão de comportamento esperado por pessoas homoafetivas. E a gente até usou termos, né, de caixas ou então encapsulação de corpos. E foi interessante porque a gente chegou eu estava até conversando com o professor Alexandre, que depois da pandemia, a gente ficou mais distante, né? Nós fizemos diversos questionamentos e até mesmo nos propusemos a escrever textos e tudo mais. E não vamos deixar isso apenas nas nossas reuniões, sabe? Vamos tentar levar isso para frente, porque a gente precisa de enfrentar essas discussões aí que estão surgindo. Inclusive, hoje também a gente vai falar de um projeto de lei, né, que está em discussão aí na última semana. Isso é muito importante para a gente, porque o nosso tema aqui, direito de saúde LGBT, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente não ficar apenas aqui no nosso mundinho, né? Então, gostaria da contribuição de vocês. E para hoje, minha proposta e a proposta do Saulo é abordar um pouquinho das famílias LGBT e o percurso das uniões homoafetivas junto ao STJ. Nós colocamos no cronograma um texto do Paulo Iotti, sendo que no último encontro também fizemos referência a ele, né, porque é um grande estudioso da temática, é um advogado atuante, militante nos direitos de pessoas homoafetivas, e também um texto da Renata, Renata Quirino, ela é lá da Universidade Federal de Sergipe, e eu até cheguei a conversar com ela, porque eu li esse texto indicado para ela, e ela é muito ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ela é advogada, ela atua no direito de família e com perspectiva de gênero e também direitos homoafetivos. Então é muito interessante, sigam ela depois, porque ela tem muito a contribuir para a gente. Inclusive, ela até falou que quando ela conseguisse, ela teria a oportunidade de participar do nosso grupo, só que por enquanto ela não conseguiu. Mas ela já se mostrou super à disposição também para tudo que a gente precisasse, um dia a gente resolver chamá-la para conversar com a gente, e é uma pessoa que só atua nessa área, então seria muito interessante para a gente. O Saulo mandou um fichamento no grupo, aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o artigo na íntegra, é interessante depois dar uma olhada no fichamento, pelo menos para se situar, para a gente não ficar falando as coisas aqui, e às vezes vocês ficarem um pouquinho perdidos. Qual que foi o objetivo do Paulo Iotti no texto dele? Foi discorrer acerca do percurso que casais homoafetivos passaram pelo STJ. E o que a gente consegue ver? Uma luta mesmo para reconhecimento de direitos básicos que, em relação a pessoas heterossexuais, sequer são discutidos. O que a gente percebeu em vários desses julgados? Por não estar de forma expressa, e muitas vezes por estar de forma expressa simplesmente homem e mulher, a gente consegue perceber um reducionismo disso. Mas a nossa Constituição, ela não limita, ela não reduz direitos, muito pelo contrário. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla para não limitar direitos a sujeitos específicos, porque está escrito ali de forma expressa. Só que alguns sujeitos não contemplados serão cerceados pelos direitos deles? É claro que não. Só que, infelizmente, na nossa sociedade, em virtude da nossa cultura, de todas essas lutas, a gente consegue perceber essa dificuldade no reconhecimento de direito dessas pessoas. Tanto é que até hoje nós temos diversas discussões no Poder Judiciário em virtude dessa omissão, e o Poder Judiciário é acionado para falar sobre, já que a gente não tem matéria nenhuma específica sobre isso. Vocês concordam sobre isso? Vocês não concordam? Quem lê o texto tem uma outra visão inicial? Gostaria de falar alguma coisa? Eu acho interessante chamar a atenção, porque imagino que todas e todos aqui já meio que cresceram, vamos dizer assim, já com a decisão do STF 2011, assim, como algo claro, né? Mas eu me lembro bem quando, na verdade, essas questões não eram claras, e entre final do ano de 99 até a decisão da STF, havia decisões para todos os lados. Tinha decisões que consideravam que essas uniões elas não eram reconhecidas de jeito nenhum, tinha decisões que consideravam que eram uniões de fato, e pouquíssimas decisões, a começar, na verdade, pelo TJ do Rio Grande do Sul, é que começaram a reconhecer como uniões estáveis.
E aqui eu acho que uma questão interessante que a Thais chama atenção, e que é uma questão técnica, e eu acho que a gente tem que também usar a técnica do direito, além de uma discussão de maior profundidade, é que havia um erro claro ali nas decisões dos tribunais, inclusive do STJ, ao não reconhecer a possibilidade até de tramitação dessas ações, ao argumento de que isso seria um pedido juridicamente impossível. E aí eu acho que vale uma aulinha básica, né, de teoria geral do processo, de que pedido juridicamente impossível é aquele pedido que ele é proibido por lei. O fato de não haver previsão na lei, naquela época, que continua não tendo, né, mas enfim, e o fato de não haver previsão na lei não significa que você não possa reconhecer o direito. Eu acho que foi muito por aí que o TJ do Rio Grande do Sul, de maneira bastante inovadora, com a Maria Berenice Dias ainda como desembargadora, começou a reconhecer esses direitos. Diga, Saulo. Ale, pegando o gancho nisso que você está falando, eu acho muito interessante esse percurso que o Paulo Leotti faz no texto, né? Porque qual que era o cenário? As pessoas ingressavam no Poder Judiciário buscando o direito de ter suas uniões reconhecidas e muitos tribunais, né? O processo chegava até os tribunais e negavam quando concediam, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o Alexandre mencionou, geralmente o Ministério Público recorria, né? Utilizava do recurso especial, que é aí que entra a análise do Paulo, né? O Paulo está analisando esses recursos especiais no STJ, né? E que a gente vê manifestações esdrúxulas, como a lei costuma falar, estapafúrdias. E realmente se vocês olharem no texto como o STJ como o STJ decidiu, né, essas questões, ministro falando até que não podia reconhecer esse tipo de união, tendo em vista que esses casais não poderiam procriar. Outrora, falando de sociedade de fato, basicamente preocupados apenas com fins patrimoniais e não em atribuir dignidade para essas pessoas. Então, né, é muito complicado, é muito interessante esse percurso que o Paulo faz. Pois é, eu estava olhando aqui, o primeiro recurso especial que ele analisou é de 2005, que ele foi publicado. Não, peraí, de 1998, eu li certo, ou seja, tem 25 anos isso. Isso é pouquíssimo tempo. E em 1998, a primeira decisão, que foi um RESP que saiu do Tribunal de Minas Gerais, a gente vê justamente essa discussão acerca da sociedade de fato. E, gente, a gente discute isso, discutia-se, né, porque hoje nem é muito mais usual, como era há um certo tempo atrás, no âmbito do direito comercial, direito empresarial e no direito das obrigações. Então, o que a gente percebeu? Foi um avanço, mas um avanço entre aspas. Por quê? Justamente aquilo que a gente está falando, é um padrão de comportamento. Não foi, em momento nenhum, discutido no âmbito sucessório, mas no direito das obrigações. Então, assim, eu reconheço, mas não reconheço. Eu te dou o direito, mas não da forma como ele é, da forma que ele vai se encaixar. É uma nossa primeira análise, como falei, satisfatória, mas entre parênteses, porque existem algumas ressalvas para ser feitas aí. Posteriormente, a gente consegue ver alguns dessas análises de incompetência de vara de família e sucessões para julgar questões de uniões homoafetivas, no sentido de que o STJ entendeu pela incompetência dessas varas, como se não fosse vara especializada para julgar esses litígios, né? O que é um grande absurdo, porque entra normalmente naquilo que eu falei. Não é porque está expressamente, tanto no Código Civil, que inclusive há um projeto de lei para isso, por conta da partícula homem e mulher, que a gente vai limitar o direito de pessoas homossexuais. A gente tem que estender o direito, não limitar o direito, né? Uma vez que não é proibido, né? O que não é proibido é permitido, desde que não abusivo. Existe essa máxima do direito que a gente aprende lá nos primeiros períodos da faculdade. Só que não se atentou-se para isso. E aí a gente vai gerando longas discussões por isso. Uma terceira decisão, isso em 2005, ou seja, há menos de 20 anos, discussão da capacidade procriativa, que pessoas do mesmo sexo não teriam a capacidade de terem filhos. E eu não sei se vocês sabem, existem vários estudos no âmbito da psicologia que falam que a orientação sexual dos pais nada tem relação com a criação dos filhos. Em nada. Existem estudos recentes, né?
mas pouquíssimos ainda, porque existe é um preconceito, né? É um preconceito e uma discriminação acerca dessas pessoas. E isso não tem nada a ver, mas a gente percebe novamente uma cerceação desse direito. Só interromper, Thais, assim, eu acho importante demais a gente estar discutindo, voltando, fazendo essa história, porque, assim, talvez há um ano atrás, se a gente fosse discutir isso aqui, eu pensaria assim, nossa, mas por que a gente está desencavando esse negócio? Mas a gente está, o fato de que até hoje não existe uma lei, não exista uma lei no Congresso Nacional garantindo isso, mostra a fragilidade que são essas conquistas. O fato de existir, e aí vocês vão comentar sobre o projeto de lei, as discussões que estão sendo feitas nesse projeto de lei são, de novo, todas as discussões aqui. Casais formados por pessoas do mesmo sexo não devem ser reconhecidos como entidade familiar porque não tem como procriar. Não pode ser considerado casamento ou mesmo entidade familiar porque a Constituição expressamente fala homem e mulher. Então, a gente está retrocedendo a discussão, o Congresso Nacional está fazendo um retrocesso imenso ao voltar a discutir essas questões. Assim, para mim, isso era uma coisa que eu já achava que já nem cabia mais estar falando sobre isso, e é absurdo a gente estar ainda tendo que falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, né, mais do que nunca. A questão da competência, só para vocês saberem, né, o TJ de Minas, até 1995, ele considerava que ações envolvendo união estável entre homem e mulher, que é reconhecido pela Constituição, né, não eram da competência das varas de família, eram das competências das varas cíveis comuns, já que a Constituição fala que a união estável seria uma entidade familiar, não seria exatamente família, estaria, sei lá, um degrau abaixo da família de verdade. Você teria, né, imagina isso, quer dizer, até o final dos anos 90, mesmo as uniões estáveis entre homem e mulher, elas eram discriminadas. O próprio Código Civil tinha uma série de discriminações que colocavam a união estável como uma caput diminúcio, né? Uma coisa menor face ao casamento, que o STF veio declarando inconstitucional. Na verdade, a gente só está repetindo as mesmas coisas de novo. Então, a gente reconheceu a união estável, foi um passo entre homem e mulher, foi um passo enorme que a Constituição deu, e aí agora a gente vai fazendo a mesma coisa de novo com relação a pessoas do mesmo sexo. Justamente isso. A gente vai percebendo que evolui um pouquinho, mas desce o nível de novo, mais um pouquinho. E esse projeto de lei que nós vamos falar um pouquinho, eu até falei que você falou assim, nossa, vale uma reunião só para falar desse projeto de lei, porque assim, enfim. Mas continuando a nossa discussão, em 2006, nós tivemos uma decisão de incluir uma pessoa homoafetiva no plano de saúde do seu companheiro ou da sua companheira, não sei, como dependente do plano de assistência médica. Gente, a gente está falando de 2006. E, novamente, eu faço a pergunta. Se fosse um homem e uma mulher querendo essa dependência, assistência do plano de saúde, isso não seria nem discutido. Mas, e felizmente, ainda bem que se decidiu, mas percebeu-se que foi na justificativa para não gerar o enriquecimento ilícito. Sempre abordando aquela questão patrimonial, e não os sujeitos como titulares daqueles direitos que estão ali sendo discutidos. É o famoso que eu falei, né? Vou conceder o direito, mas eu não vou conceder ele de uma forma expressa. Vou conceder por outros meios, conforme a minha interpretação, e voltada para um fim econômico. Isso é muito importante, porque em todas essas decisões, a gente consegue perceber esse viés mercantilista por trás disso. Isso é interessante a gente abordar. Em todos esses casos que nós observamos até agora, foi feito isso. E isso é um erro gravíssimo, porque ali não está conferindo o direito ao sujeito de direito. Está, sim, concedendo o direito, mas de uma outra forma, sabe? Como se tivesse uma curva por trás daquilo ali para justificar a concessão daquele direito. Então, falando assim, olha, você realmente tem direito. A gente não tem que ficar discutindo questão de sexualidade e tudo mais. Mas perpassa por isso, sim, e para conferir, porque não pode deixar o jurisdicionado sem uma solução, o direito é atribuído dessa forma. E como é sempre o que a gente tem visto. No direito previdenciário, a gente vê muito isso, essa discriminação institucional e justificada ainda, fundamentada na Constituição Federal. O que é um grande absurdo, né? Porque na hora da fundamentação lá, normalmente, né, tem a lei constitucional e os fundamentos infraconstitucionais. E logo lá na Constituição, a gente já vê essa violação desses direitos, que era para ser justamente o contrário. E sobre a justificativa de suposta previsão legal expressa.
todas as fundamentações, se a gente pegar para analisar, a gente consegue sintetizar nessa conclusão. Um outro julgado analisado de 2008 aplicou a analogia. Aí, tá vendo? Tudo é assim, a gente não vai lá direto na fundamentação para falar assim: olha, você realmente tem. Sempre tem um instrumento jurídico por trás disso para fundamentar aquela decisão. Foi aplicada a analogia para se reconhecer a possibilidade jurídica da união estável homoafetiva. E nisso entra justamente naquilo que o professor Alexandre falou, sobre a alegação da impossibilidade jurídica do pedido. Então, pela analogia, a gente conseguiria fazer isso, mas a discussão não é essa. É atribuir direito a quem possui esse direito em virtude do que está na Constituição. Porque não é limitar, não é reduzir, é justamente ampliar. A gente poderia falar que seria exemplificativo e não está ali limitando. E o que a gente percebe é justamente o contrário. Em 2010, a ministra Nancy Andrighi, eu gosto muito das decisões dela, acho ela uma pessoa as decisões muito sensata, e ela é muito humana, né? Ela constou do acórdão dela que o direito não regula os sentimentos, mas define as relações com base nelas geradas. E realmente, eu já cansei de falar isso aqui, né? Que o direito mete o bedelho em todas as áreas, né? Psicologia, medicina e tudo mais. Mas a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue regular todas essas situações, né? Quem dera se a gente conseguisse. Só que ela fala uma coisa muito interessante, o que não permite que a própria norma, que veda a discriminação de qualquer outra ordem, seja revestida de conteúdo discriminatório. E isso é muito importante, porque é tudo isso que nós estamos falando. Todas essas decisões que negaram direito, na verdade, elas estão revestidas de um conteúdo discriminatório de pessoas homossexuais que estavam ali pleiteando algum direito, seja no âmbito familiar, no âmbito sucessório, no âmbito patrimonial, no âmbito previdenciário. Eu contei para vocês na última reunião de um caso que eu atuei, que um dos companheiros faleceu. Os pais sempre reconheceram aquela união estável, mas assim, sabiam da existência, mas não tinham validade para eles, e hoje no inventário há a discussão dos pais como herdeiros, né, descendentes, e o companheiro. Isso aí vai perdurar no judiciário anos, justamente por conta disso. Inclusive, essa pessoa até teve que sair do apartamento dela em virtude disso. E o que a gente percebe? Justamente essa discriminação, esse conteúdo discriminatório velado de suposto direito de alguém. Ou seja, a gente está vendo direitos suprimidos fundamentais de pessoas envolvidas nessas situações que recorrem ao Poder Judiciário como um grito de socorro mesmo, e muitas vezes elas não estão amparadas por quem deveriam estar. Muito pelo contrário, elas ficam ainda mais frustradas, porque não tem, além de não ter uma resposta satisfatória, são mais objetos de preconceito. Todas essas decisões, a gente consegue perceber isso, todas. Ainda aquelas que concedem isso, tirando essa da Nancy Andrighi, a gente vê, infelizmente, essa limitação desses direitos relacionados ao preconceito, à limitação, ao discurso estrito da lei por uma norma expressa. Oi, Saulo. Thais, acho que você terminou as análises desses julgados do STJ, certo? Uhum. Eu queria só reiterar isso que o professor Alexandre falou, do porquê ter trago esse texto para o grupo, né? Tendo em vista que a gente tem um PL aí que justamente representa um retrocesso no mesmo sentido disso que a gente está discutindo. Depois de todas essas decisões aí do STJ, veio a decisão do STF, né, que regularizou o tema, mas hoje a gente tem um projeto no Congresso buscando retrocesso, buscando cercear esse direito, né? Que, como a gente já começou falando no encontro passado, ainda há tanto que ser feito para que a gente, de fato, possa incluir a diversidade, e o que a gente vê é no sentido totalmente o contrário. E aí, eu e a Thais ficamos até conversando, né? Thais, o que a gente pode propor de fazer, além de escrever sobre como a gente pode se manifestar, né, Thais? E aí que a gente queria ver com vocês também, se vocês estão por dentro desse PL aí, que está em votação, o que vocês pensam que a gente pode fazer para fazer barulho mesmo, sabe? Acho que é questão de tomar uma atitude, tentar fazer algo aí nesse cenário de retrocesso, porque não sei se vocês conseguiram acompanhar as notícias sobre isso, pessoal, mas eu considero muito preocupante, né? Esses fundamentalistas que estão lá no Congresso, que estão surfando na onda do bolsonarismo,
sempre propondo esse tipo de debate unicamente para fazer mídia, né? Eles fazem política através disso. A gente tem vários exemplos aí dentro do Congresso sobre isso. Então, o que nós poderíamos fazer aqui para tentar colaborar, para tentar mudar esse cenário? Só para contextualizar o pessoal, nessa aula, acho importante para a gente falar desses projetos de lei. O que se trata esse projeto de lei? O primeiro projeto de lei é o 580 de 2007, de autoria do Clodovil. Ele até é um artista famoso. Qual que era a finalidade dele? Alterar o Código Civil para dispor sobre o contrato civil de união homoafetiva. Na hora que eu li isso, eu tô assim, gente, como assim, né? Enfim. E ela está pronta para a pauta da comissão, para ser votada. Salvo engano, acredito que houve até a suspensão em virtude dessa manifestação na mídia. E um outro projeto de lei é o 5.167 de 2009, de autoria do capitão Assunção, que foi apensado ao projeto de lei anterior. Qual que é a finalidade desse projeto de lei? Alterar o artigo 1521 do Código Civil. O que é esse? O que fala esse artigo? É que ele fala assim, são impedidos de casar o ascendente com o descendente, os casados e tudo mais. E quer instituir um inciso, no caso, seria, né, de pessoas homoafetivas. E aí? É justamente aquela questão que nós falamos. A gente está aqui falando de passinhos de formiguinhas, alcançando direitos vários, e aí me fala que as pessoas homoafetivas não podem optar pela instituição matrimonial? Pode falar, professor. E tem um pior ainda, porque esse é um pastor Eurico, uma coisa assim, que é o relator, né, desse trem lá na comissão. Ele falou que ele também é favorável a um outro projeto que tem lá também, ele chega ao ponto, inclusive, de falar para que o Estado brasileiro, além de não reconhecer novos casamentos e novas uniões estáveis, que todas as uniões estáveis e casamentos já feitos entre pessoas do mesmo sexo deveriam ser todos anulados, inclusive. Chega-se a esse nível de demência o projeto de lei. Então, assim, é desse tipo de coisa que a gente está falando. E eu não tenho como algo certo, algo claro, que o Congresso Nacional não aprove uma coisa dessas, viu? A gente tem um crescimento de uma base conservadora que foi bastante nutrida aí nos últimos 6 anos, que se antes eles só faziam barulho, mas eles não tinham número, hoje eles têm número suficiente. E, infelizmente, eu não sei se governos, por mais progressistas que sejam no discurso, quando mede a questão da governabilidade, o que eles estão dispostos a rifar em nome da governabilidade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer urgentemente é produzir algum material e mandar para esses deputados, produzir mídia em torno disso, porque é um absurdo que a gente sequer esteja discutindo isso no Congresso Nacional. E outra coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de anular o que já foi reconhecido, olha os efeitos jurídicos disso, as complicações que nós teremos em virtude disso. Eu não sei se eu estou muito equivocada, mas eu acho que não tem algum país, não sei se é da Europa, que está tendo essa discussão também. É os Estados Unidos, tá? Não sei. Os Estados Unidos? Não sei. Eu vi alguma coisa assim alguns dias atrás, e a gente tem que pensar justamente os reflexos disso. Porque além de não reconhecer um direito, você estaria cerceando vários outros. Nossa, envolve tantas complicações jurídicas nisso aí, tantos direitos que já foram conquistados por essas pessoas. Por exemplo, casais que adotaram. E aí, como que a gente vai fazer com essa criança? Vai rasgar a certidão de filiação dela? Direitos previdenciários, direitos sucessórios. Tudo será anulado em decorrência disso, porque se isso, eu entendo, né, que se, por exemplo, for considerado nulo, todos os atos em decorrência daquilo, obviamente, também serão nulos. E aí, quais as consequências jurídicas disso? E mesmo que não anule, mesmo que só proíba daqui para frente, ainda assim você vai criar uma simetria, né? Você vai ter algumas pessoas que têm garantido, porque deram sorte de terem feito isso antes, e outras que deram azar de só fazer depois da lei ser aprovada. Os Estados Unidos, a Suprema Corte está em vias de discutir isso. A questão do casamento lá foi reconhecida também pela Suprema Corte, né? Não foi uma lei, foi o Judiciário. E a Suprema Corte hoje, com a maioria conservadora, eles estão pensando seriamente em voltar atrás com relação a isso.
E entra muito naquilo, né? Na vida privada do indivíduo. Uma lei vai determinar com quem você pode ou não casar e cercear o seu direito de reconhecimento de direitos? Será que há essa legitimidade, esse poder de interferência na autonomia privada do indivíduo? Tudo isso eu acredito que a gente possa discutir e desenvolver, porque o que a gente está vendo? Esse percalço histórico, essas dificuldades e fragilidades para o reconhecimento de direitos. Tudo isso que a gente está abordando é isso. E esse projeto de lei é justamente isso. E muito pior, né? Porque está cerceando, assim, além de falar que não pode reconhecer, tem que desconstruir tudo que foi legitimado até agora. Exatamente. Por isso, a gente conversando, né, Thaís, falando do que ser feito, eu acredito que, começando pelas mídias, né, o Ale deu aí já uma sugestão que eu acho muito interessante da gente colocar em prática, fazer barulho mesmo, é muito perigoso isso, né, então, queria saber um pouco de vocês, o que vocês pensam, se vocês até sabiam, né, que isso está acontecendo no Congresso. Quem quiser falar um pouco, interagir, vai ser legal. Bom, só comentando um pouquinho, na verdade, eu tinha comentado isso com o Alexandre há um tempo atrás, de como os direitos para a população LGBT são totalmente inseguros. É bem inseguro. Não, esse momento de comemorar, as pessoas comemoram, conseguimos. Eu acredito que é um direito tão inseguro que a gente precisa o tempo inteiro estar ali batalhando, reafirmando esse direito, né, reafirmando essas conquistas, porque é algo que me assusta muito, né? Os casos da Itália, nos Estados Unidos, as discussões da PL, que isso só mostra que a frente conservadora, como o Alexandre mencionou, né, há uns 6 anos atrás, como isso vem ganhando corpo aqui no Brasil, e força, e narrativas, e ocupação de espaço. As pessoas não se sentem constrangidas de mencionar violação de direitos da população LGBT dentro do Congresso. A pessoa não se sente constrangida, não há nenhum constrangimento para impedir que aquela fala tome corpo, endosse e vire um projeto de lei, enfim. Então, assim, eu acredito muito nessa luta, nessa resistência e talvez ocupação das agendas, né, também nas agências de espaço, mas não só de agenda, e tornar talvez essa narrativa, a nossa narrativa, como a prioritária, porque e como a primária. Há um tempo atrás, uma das discussões, o Alexandre mencionou algo que é interessante, né? Ruim, interessante no sentido de a gente refletir sobre isso. Como a gente estava muito atrás da narrativa conservadora. A gente estava sempre rebatendo o que os conservadores falavam. Nunca a gente se colocava como protagonista da discussão e formar agendas e pautas. Né? Nesse sentido, é quase correr atrás do rato. A gente ficava correndo, não, vamos correr atrás desse direito, de outro. Então, talvez, uma nova perspectiva de uma reestruturar a agenda, né, de direitos, no sentido e de articulação também, seja no Congresso, seja nos espaços acadêmicos, é uma forma de ir contra essa narrativa que tenta ser hegemônica, que eu sou contrário. É justamente isso, Bruno, que você falou, e o texto da Renata, você sintetizou muito bem o que está escrito ali, porque é justamente analisar isso, o tratamento destinado às pessoas LGBT, especificamente dentro do direito de família, né? Porque é justamente isso que você falou, trata-se de pessoas historicamente marginalizadas e excluídas. E a gente também verifica essa omissão do poder legislativo que, em consequência, as pessoas vão em busca do Poder Judiciário para ter uma resposta, e o que a gente percebe hoje é o quê? Uma insegurança jurídica total, completamente, porque a pessoa ainda vai acionar o Poder Judiciário e muitas vezes ela não saberá se o que ela quer é o reconhecimento de direito, não tem nem algo a ser discutido ali, né? Não tem um objeto da lide, como a gente fala, né? Que está as partes existindo, cada uma com a sua interpretação, ela só quer o reconhecimento, uma declaração, uma possibilidade de exercer o seu direito. E o que a gente vê é o cerceamento, tanto em primeira instância quanto em segunda, e está sendo muito comum. Você falou alguma coisa, Saulo? Seu áudio está mutado. Não, só comentei de fato.
Pois é. E os tribunais superiores, eles assumem um papel muito importante como garantidor de direitos fundamentais. Por quê? Justamente em virtude dessa omissão. E a gente bem falou também no nosso último encontro que essa omissão é decorrente de quê? A ausência de tomar partido, seja ele positivo ou negativo. Só que o que a gente está vendo, infelizmente, é o lado oposto, de reduzir os direitos e não conquistar maiores direitos para a comunidade LGBT. O que é muito prejudicial. Então, a gente deveria ter um agir ativo e não um agir passivo, simplesmente se defendendo ali, mas buscar o reconhecimento desses direitos. Oi, Bruno, pode falar. Só um parênteses, Thaís. É só porque quando a gente fala em não tomar partido, eles estão tomando partido. Quando a pessoa não toma partido em defesa de direitos de grupos minorizados, é tomar partido. Aquilo ali é um partido que ela está tomando, no sentido de ir contra esse direito, né? Se a gente está falando de grupo que é vulnerabilizado, a gente está falando de reconhecimento desse direito, a partir do momento em que o judiciário não se posiciona ou toma uma posição, é um movimento contrário, né? A própria questão da liminar lá da DPF foi o exemplo da 527. É um exemplo, não tomou partido por um tempo para quando tomar, priorizar, precarizar medidas judiciais que ainda traziam um mínimo de respiro e alívio para as pessoas, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo. Há um tempo atrás eu escrevi sobre essa omissão do legislativo, né? Na verdade, não é uma omissão, uma política, é uma política de barrar esses direitos. Há uma política intencional. Não, nada é o que eu sempre escrevo. Tudo que eu sempre escrevo é reforçando. Gente, nada é por acaso. Não é por acaso que os deputados não votam. Não é por acaso. Olha como isso é forte. Quando há uma proposta de direitos, né, para a população LGBT+, é sempre assim, o projeto é arquivado, ele fica dando vista, tem morosidade, enfim. Quando é pauta conservadora, olha como essa nova PL está ganhando corpo. Rápido, muito rápido, assim, e ganha corpo, e ganha voz, e ganha articulação, ganha espaços, ganha agenda. Então, assim, a partir do momento que a gente não começar a, né, fazer um movimento contrário e colocarmos como protagonistas desses direitos, né, por exemplo, como a Erika Hilton faz, que eu adoro, que é colocar como prioritário. Aquilo ali não é uma coisa além, sabe? Eu acredito muito nisso e é algo que eu venho, enfim, criticando bastante, porque, para mim, todo mundo que não toma partido está tomando partido. Todo mundo que não se posiciona, o STF, quando não se posiciona, STJ, tribunais estaduais, é sempre tomando partido. Está tomando partido. Vamos deixar para os tribunais inferiores decidirem a questão da cumprimento de pena para mulheres trans e travestis. Você está tomando partido falando que você vai deixar na mão de cada uma pessoa decidir. Essa é a verdade. Porque se você quisesse que o direito fosse garantido, era só você falar direito garantido. A mulher trans travesti pode escolher qual pena vai cumprir a pena. Só que qual que é o problema? Quando coloca isso em primeira instância, reduz e diminui e anula ao mínimo de proteção que essa mulher poderia ter, né? Porque na prática o que acontece, como os estudos mostram, e como, né, enfim, já pesquisei sobre isso nesse recorte específico, né, do sistema penitenciário, é violação massiva de direitos humanos. A gente não está falando aqui do direito da pessoa de ser, sei lá, receber vacina no presídio. Eu estou falando da pessoa ser estuprada dentro do presídio, da pessoa ser morta, cortar o cabelo dela. Nós estamos falando desse tipo de coisa, né? Ótimo. Ô, Bruno, coloca no grupo esse artigo que você escreveu falando sobre essas omissões. Eu até escrevi um com o Alexandre, inclusive. O Alexandre não escreveu sobre isso. Uma parte eu gosto de sempre relatar, gente, essa omissão não é aleatória. Não é aleatório, não é algo que está acontecendo, que, enfim, é uma política, entende? É uma política. Ótimo, compartilha com a gente, inclusive usarei na minha dissertação. Mas é justamente isso, né? A gente percebe ali que os legisladores estão preocupados nas próximas eleições. E para isso, muitas vezes, existem essas condutas objetivando simplesmente a campanha do próximo ano. O que eu vou fazer aqui durante meus 4 anos que vai manter ou não o meu cargo nos próximos anos? Isso, gente, em tudo, é nível municipal. Até em Belo Horizonte, a gente tem umas discussões aqui que envolvem essa temática das pessoas homossexuais que
É justamente isso. Ficam lá, fica tramitando, pede vista, arquiva, depois chega um outro com outro projeto de lei para mostrar que está fazendo alguma coisa, e é justamente isso. E foi justamente também nós abordamos isso, por exemplo, a reforma tributária. Foi assim, ó, ouvimos falar e aconteceu. Agora me chama a atenção, porque a gente está vendo aí, né, que foi montada uma comissão para discussão do novo Código Civil. E aí? Porque algumas dessas situações implicam na alteração do nosso Código Civil. Inclusive, existem alguns professores renomados que estão lá dentro e aqui fora, né, em redes sociais e tudo mais, limitam na temática de pessoas e direitos LGBT. E aí, será que essas pessoas que terão voz lá dentro vão falar assim, peraí, essas pessoas aqui também precisam ser vistas, precisam ser reconhecidas? Acredito também que esse seja um grande e importante momento para o reconhecimento desses direitos. Inclusive, existem membros, né, do IBDFAN lá dentro, e eu quero ver o que essas pessoas vão propor ali, porque o momento realmente é agora. E muitos daqueles que estão lá escrevem sobre direitos homoafetivos, escrevem sobre a comunidade LGBT. E agora é a hora da verdade mesmo, de saber o que essas pessoas estão propondo ali, se estão propondo, se está sendo discutido. Eu acho que a gente também tem que acompanhar isso. Berenice está lá também, né? Sim. E Desculpa, ela Lê, pode falar. muito, né? Ela tem uma página somente sobre direito homoafetivos, né? Ela advoga muito na área de família, sucessões eu não tenho certeza, mas família e direitos homoafetivos. Ela tem uma página vinculada ao escritório dela que é somente sobre direitos homoafetivos, e está na hora de fazer voz, né? E falar sobre isso, porque agora é o momento, porque senão a gente vai esperar mais quanto tempo, né? Pois é, qualquer revisão do Código Civil hoje em dia que não contemple esses direitos faz o menor sentido, assim. A gente precisa mesmo botar isso como pauta para essa revisão do Código Civil, finalizar essa discussão de uma vez por todas, prever logo essas questões ali no Código Civil, na lei, para a gente não ficar mais aqui debatendo coisas que a gente deveria, mais de uma década que a gente deveria ter superado essa discussão. A decisão do STF de 2011, a gente não tinha que estar discutindo essas coisas mais aqui, não tinha nem que estar tramitando um projeto de lei maluco desse jeito no Congresso Nacional. Acho que é excelente a oportunidade agora de aproveitar essa comissão que acabou de ser escolhida para começar a discutir uma revisão aí do Código Civil, para que essas questões sejam colocadas. E aí, nesse sentido, é que eu acho que além do advocacy aí que o Bruno está sugerindo, né, da gente fazer pressão política e tal, acho que vale a pena também a gente pensar o que a gente pode fazer de produção de texto, outros materiais para poder até entrar e fazer contato com esses deputados e mandar esse material, enfim. Eu até me disponibilizo aí para produzir texto sobre essa temática e também para a gente começar a pensar o que fazer, pessoal. A gente se organizar, assim, a gente tem o Instagram do grupo, né, Ale? Existe, que a gente pode estar usando também para utilizar as mídias para divulgar. Então, eu acho, vim para esse encontro, na verdade, pensando em conversar com vocês sobre isso, da gente tomar alguma atitude diante desse cenário. Vitor. Boa noite, gente. Eu queria também salientar a importância da gente entrar em contato com o pessoal da OAB. Eu acho que as comissões de diversidade sexual e de gênero, principalmente aqui na Bahia, eu tenho acompanhado o pessoal atuando em Salvador, tem uma atuação bem interessante, contato com o presidente, essas coisas, para a gente estar podendo se manifestar, porque eu acho que a OAB é uma forma da advocacia também provocar, né, essas discussões. Sim, eu estou na vice-presidência da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas. Acho que é uma boa questão para a gente trazer aqui para a comissão, uma sugestão que a gente pode fazer aqui do grupo de fazer um evento para discutir esse projeto de lei, essas questões, fazer um evento na OAB, na sede da OAB, lá na Rua Albita, uma questão aí só de a gente organizar, porque eu acho que a agenda a gente consegue, a OAB ela só fica impossível de se conseguir coisas no mês de agosto por causa do mês do advogado, mas fora isso, a gente consegue marcar lá uma noite e fazer um evento lá na sede da OAB. Eu acho que isso tem um impacto enorme, que gera
própria mídia dentro da própria OAB, enfim, tá aí uma coisa que o Vitor falou que a gente pode fazer aqui em Minas, eu acho que eu consigo por causa da comissão. Eu acho excelente, Ale, eu tô dentro. E aí, quem mais quiser, vamos discutir isso, vamos Sim. colocar essas ideias em práticas. Eu tô anotando aqui da OAB, e aí a Ana tá falando, o CAPP vai fazer? Tá propondo aí, Ana? A gente está montando agora os temas para trazer na semana jurídica. E aí eu Pois acho é. que a gente poderia inserir esse tema e fazer um convite, né? Talvez para, não sei se seria possível a Erika Hilton, mas tentar trazer pessoas que estão ativas politicamente para falar sobre o tema. Talvez a Erika seja um pouco mais difícil que ela é de São Paulo, mas a Duda é de Minas, né? Verdade, sim. A Duda é daqui. É verdade. Então, tá aí. Vou falar com o pessoal do CA na reunião que a gente tem essa semana. Excelente. A Duda, de qualquer forma, é daqui, mas ela está em Brasília, mas a gente tem a Bela Gonçalves, que é vereadora, né, em Belo Horizonte, a gente tem a Andréia, que é deputada estadual, são pessoas que eu tenho mais contato, todas são pessoas que eu acho que poderiam trazer. Alguém falou aqui da UENG de Passos, Ana Lúcia? Isso, professor. Posso tentar ver lá também alguma coisa para a gente ver com o CA, com a universidade também. Esses dias eu falei aí, né? Inclusive. Sim. E posso ver também com o professor Nuno aqui na USP também, em Ribeirão. Ah, legal. Legal. Não é bacana mesmo. Vitor. Eu posso entrar em contato também com o pessoal da comissão da OAB. Tanto de Salvador, da OAB Bahia, quanto também da cidade que eu resido, que é Feira de Santana. Para tentar fazer alguma coisa. Ok, pessoal, acho que é por aí. Vamos então, vamos colocar os contatos em dia aí. Eu vou falar com a presidência da OAB, o presidente, né, da Comissão de Diversidade, ver se a gente coloca isso como um tema. Todo ano a gente tem feito um seminário, a comissão tem feito, ver se a gente coloca isso como pelo menos um dos dias do nosso evento. Essa comissão, ela se reúne? Ela tem reuniões para discutir algumas pautas? Ela tá meio parada ultimamente, não tem tido reunião. A gente estava fazendo, até o ano passado a gente estava fazendo reunião direto, todo mês, pelo menos uma, mas esse ano a coisa deu uma parada. Eu quero, inclusive, só aproveito isso para a gente botar a comissão de novo para frente, sabe? Porque é muito importante, né? É um órgão representativo muito importante. Uhum. Bom, ok, pessoal, com relação ao texto, acho que é isso, né? Acho que temos aí várias proposições. Acho que a gente pode finalizar por aqui, já temos vários encaminhamentos para fazer. Para a próxima reunião, o que está na programação? Autonomia e reprodução. Um texto da Helena Heloísa Barbosa. Uhum. Já está com o link também no planejamento que a gente mandou, é só acessar o link que vai ter acesso. E acho que tem um outro texto, não tem, Saulo? É só esse? Tem um texto da Yara e da Natália sobre a autonomia reprodutiva decolonial, que achei muito interessante. Eu coloquei esses dois textos juntos, mas acho melhor criar um dia para falar de cada texto, né, Thaís? Acho que fica melhor, porque são textos um pouco extensos. De repente pode deixar o da Yara e da Natália mais para frente, porque daí o outro eu imagino que seja mais dogmático, né? Uhum. Enfim. Ok, então, pessoal. Obrigado aí, Thaís, Saulo, pela apresentação. Muito boa discussão nossa aqui. Vamos continuar debatendo lá no WhatsApp. Deixa eu parar aqui a gravação. A gente na UFOP está de férias, né?